O presidente Lula participou de uma agenda internacional, foi à China, participou de encontros, deu declarações e muitas dessas declarações começaram a ser interpretadas, como costuma ser quando o assunto é política e principalmente geopolítica. Cada gesto pode indicar apoio a este ou aquele lado. Cada gesto pode indicar uma posição tomada pelo país. É o que nós vamos saber agora. Com ela, Sávia Barreto. Tudo bem, Sávia? Ótima tarde para você, direto de Brasília. Sávia, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Bom ter você de volta aqui. Olha, o presidente Lula também está de volta ao Brasil, chegou ontem à noite. E aí já se começa a analisar os pormenores dessa viagem dele à China. Lembrando que na sexta-feira ele já viaja de novo, só que dessa vez é a agenda na Europa. E é justamente essa expectativa dos principais atores políticos da Europa sobre as falas do presidente Lula na China e como os Estados Unidos receberam essas falas, esses recados, ou pelo menos assim foi interpretado, é que realmente é o pano de fundo da reunião que deve acontecer hoje mais tarde, aqui em Brasília, do presidente Lula, com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, que hoje mais cedo se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, que é o Mauro Vieira. E aí vão discutir guerra da Ucrânia e Rússia, que já completou um ano, relações comerciais Rússia e Brasil, e as falas do presidente Lula que foram interpretadas pelo mundo diplomático, enfim, pelos principais países que estão no meio desse conflito entre Rússia e Ucrânia como um aceno do Brasil à Rússia, muito mais à Rússia do que aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em contrapartida, alegam, olha, a gente apoiou o Brasil, né, no 8 de janeiro, os Estados Unidos foi um dos primeiros países a reafirmar o apoio à democracia brasileira. Quando saiu o resultado da eleição, antes disso, também referendou, confirmou, ou seja, é um aliado do Brasil. E o Brasil tem feito muitos acenos à Rússia, à China. A gente sabe do contexto dessa disputa geopolítica, econômica entre China e Estados Unidos. Então, assim, há muitos questionamentos sobre como o Brasil vai poder colher benefícios tanto da Rússia, que compra muito do Brasil, como da China, que é realmente o grande comprador dos produtos que o Brasil tem, petróleo, minérios, soja, e os Estados Unidos. Então, o Brasil fica aí no meio, tentando se equilibrar, mas essas últimas falas do presidente Lula, responsabilizando também a Ucrânia pela guerra, foram vistas, aí desceram quadrado, não desceram redondo aí nesse relacionamento entre os países, Joelson. Aí eu pergunto, Sávia, é uma declaração evitável? Porque, veja bem, às vezes há pouco a se fazer quando se trata de relação econômica. O Brasil é cliente da China e, ao mesmo tempo, fornece à China, então vende compra da China. Nós sabemos que a relação se estabelece assim. A mesma coisa com os Estados Unidos, a mesma coisa com a Rússia, né? O nosso agronegócio ele é muito baseado naquilo que a Rússia produz e fornece para nós. Por que nós somos obrigados, qualquer gesto é obrigado a ser interpretado assim? Ou, de fato, o presidente Lula, nessa declaração, passou um pouco do ponto necessário, já que nós estamos falando de uma relação apenas econômica e nada de relação política com esses países? Olha, a sinalização, Joyce, que o presidente Lula está dando é de que não vai ter um alinhamento automático com os Estados Unidos ou com qualquer outro ator político. Quer ser visto como um player, né, um jogador neutro, que possa dialogar com a Ucrânia e com a Rússia. Então, ele evita tomar parte, apesar de que nas falas à China, no início, foram falas mais econômicas e do meio para o final foram falas mais nesse sentido de relações diplomáticas, que terminou sendo interpretado, como eu falei, como apoio à Rússia. Mas, de qualquer forma, o que o presidente Lula está querendo mostrar não vamos ter alinhamento automático com nenhum país, ou seja, com os Estados Unidos. A gente quer ter voz, a gente quer ser ouvido e ter uma posição mais independente, mais próxima daquilo que o Macron, o presidente da França, tem feito também, muitas vezes, de crítica aos Estados Unidos. Então, para se posicionar como independente, você tem que poder ser ouvido, né? Então, talvez o presidente Lula esteja querendo ser ouvido. A questão é se vai ser ouvido pelos motivos corretos, os motivos que vão permitir que o Brasil, de fato, tenha vantagens, né? O Brasil, ele não é grande
a respeito de questões militares, mas é grande economicamente, não tão grande como a China. Então, qual seria o poder do Brasil? A gente vê uma tentativa de ter um soft power, né? Ou seja, um poder mais leve, um poder de fato de influência. O Brasil quer, por exemplo, e aí é visto muitas vezes como ingênuo, um clube da paz. Um clube de vários países que vão negociar a paz entre Rússia e Ucrânia. Pode dar muito certo e, se der certo, vai ser a grande cartada do Brasil nesse cenário internacional, mas pode ser uma decepção também. Então, o presidente Lula está jogando e mirando muito alto. Muito bem. Agora, Sávia, vamos aproveitar, já que você falou a respeito dessa história da reunião de agora a pouco, né, que haverá com representantes da Rússia. Quando foi no comecinho da guerra, aliás, a guerra foi deflagrada dias depois de uma visita de Jair Bolsonaro à Rússia. E muita gente, naquela oportunidade, imaginou que seria uma demonstração de apoio ao governo russo. Agora, uma declaração do presidente Lula dizendo que a Ucrânia tem uma certa culpa nesse negócio. Dois representantes que pensam completamente diferente, que representam polos políticos opostos, com uma postura parecida. Eu, que sou leigo no assunto, fico um pouco perdido em relação a isso. Foi ou não um gesto parecido de dois presidentes tão diferentes? É curioso, esse link que você faz, Joelson, ele faz muito sentido mesmo. É, de fato, uma sinalização muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e agora do presidente Lula com a Rússia como um todo. Não chega a citar tanto, não personaliza essa relação com o Putin como o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia. Agora, por motivos diferentes, né? O Putin é um autocrata, né? Tem aquele viés autoritário na Rússia, tem uma agenda mais conservadora em muitos pontos, em especial na questão de direitos humanos, de apoio a minorias, na questão LGBT. Então, a Rússia é muito conservadora nesse aspecto. Então, essa agenda casa muito com a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já no caso do presidente Lula, que é um presidente de esquerda e um governo de centro-esquerda, de coalizão com outros partidos de centro, ele tem uma identificação com a Rússia porque a Rússia faz frente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é esse grande representante do capitalismo, do mercado. Então, tem esse viés que termina aí, acho que fazendo uma ligação. E, assim, se o Brasil quer ser independente, não quer fazer um alinhamento automático com tudo que os Estados Unidos determina, então ele vai ter que buscar o outro lado. E o outro lado, hoje, é a Rússia e é a China. Muito bem, está aí a Sávia Barreto trazendo essas informações para nós. Fica a nossa expectativa sobre esse encontro de hoje com o representante do governo russo aí com o presidente Lula. Agora, Sávia, eu vou explorar fotos, imagens que foram publicadas, inclusive, na sua coluna no cidadeverde.com. Atenção, foto na tela, até porque o Elivaldo já está aqui com a gente e eu quero também a posição do Elivaldo Barbosa a respeito desse assunto. Uma agenda que envolve Mauro Eduardo, que até agora há pouco estava no Palácio de Karnak, Doutor Vinícius, que é deputado estadual do Partido dos Trabalhadores e que aqui no Jornal do Piauí, semana passada, já disse que tem a pretensão de colocar o nome à disposição para a disputa da Prefeitura de Teresina, Fábio Novo e o presidente da Câmara de Vereadores, Enzo Samuel. Então, tem dois nomes que são pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores e mais Enzo Samuel, do PDT, que também se movimenta nessa mesma direção. Nós temos outras imagens, mais outras duas imagens, que mostram também essa agenda conjunta, né? Tá aí, ó, Fábio Novo, tá aí o doutor Vinícius, tá aí os mesmos personagens, ou como você gosta de dizer, os mesmos players nessa foto que tem aí da agenda da pessoa com deficiência. E aí tem uma terceira imagem, a última imagem, que é essa daí, ó. Essa daí é até mais simbólica. Enzo Samuel, doutor Vinícius e Fábio Novo, os três aí nesse compromisso. Sávia Barreto, você olhou para essa foto, leu e interpretou. A interpretação está baseada no fato de que Franzé Silva, que também é pré-candidato igual aos três, do mesmo campo político, não está participando dessa agenda, sabe? Olha, quem assistiu o Jornal do Piauí na sexta-feira
já sabia com antecedência que esse encontro ia acontecer, porque a gente antecipou. Eu flagrei lá na Câmara de Teresina o vereador Enzo Samuel, presidente da Câmara, com o doutor Vinícius, e eu ouvi que eles iriam se reunir, ouvi por acaso, que eles iam se reunir à tarde com o Fábio Novo. E aí, a leitura que petistas fizeram, tá? Não é nem eu só colho as informações e traduzo aqui para a nossa audiência. Eles me mandaram essa foto, não só uma fonte, mais de duas, falando, Sávia, recado para o Franzé. E aí eu tive que perguntar, mas como assim? Recado por quê? Foi um encontro buscando articulações em prol das pessoas com deficiência, das pautas, nesse sentido de inclusão. E aí as minhas fontes leram que não, que na verdade o presidente da Assembleia, Franzé Silva, se articula bem, se articula forte com partidos, com lideranças ligadas ao ex-prefeito Firmino Filho e Franzé Silva, e em contrapartida, doutor Vinícius, Fábio Novo e Enzo Samuel, que querem ser candidatos a prefeito de Teresina pela base do governador Rafael Fonteles, viram que não teriam como fazer frente ao poder, à estrutura da Assembleia Legislativa, precisavam se unir em outra frente. Então, Fábio Novo tem a popularidade, porque nas pesquisas, e a gente mostrou a pesquisa da Datamax aqui, ele é quem performa melhor dentre os candidatos da base. Presidente da Câmara tem aí uma origem nos movimentos sociais, movimentos estudantis, tem a própria Câmara, apoio dos vereadores, então ele é importante por isso. E a gente tem o doutor Vinícius, que é um nome novo, bem votado em Teresina e visto como nome apoiado pelo governador Rafael Fonteles. Então é como se fosse um tripé, e só segura quando os três estão juntos. Então a leitura eles estão sim dando um recado para Franzé Silva de que vão ficar juntos, vão buscar viabilizar um desses três nomes para que o apoio aconteça. E o apoio não inclui, naturalmente, Franzé. Franzé não está nessa equação. E sobre os players, eu vou dar o crédito, tá? Eu ouvi do secretário de governo, Marcelo Lolerto, ele usa muito essa expressão. Eu terminei pegando aqui para mim, vou dar o crédito. Muito bem, Sávia. Está aí trazendo as informações. E olha, quem está aqui com a gente já no nosso Jornal do Piauí é Paula Sampaio e Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde, Sávia, Paula, e boa tarde a você que segue nossa companhia. Paula, tudo bem? Boa tarde, Paula. Boa tarde, Joelson, Sávia e Elivaldo. Sávia hoje de Brasília, né? A gente esteve aqui em Solo Piauiense, e a você também que nos assiste. Bom, deixa eu começar com você, Paula. Você viu aí as imagens, você viu as informações também do CidadeVerde.com na coluna da Sávia. Nós estamos vendo um racha interno no Partido dos Trabalhadores. Agora está cada vez mais explícito isso. E temos, então, nomes que vão tentar, juntos, buscar uma viabilidade? É um novo capítulo, né, Joelson? Tem um pensamento que eu gosto muito do livro Sun Tzu, Arte da Guerra, né? Que, assim, nunca lute uma batalha que você sabe que não vai vencer. Então, os outros candidatos, frente a toda a máquina que tem a Assembleia Legislativa, mesmo o Enzo Samuel na frente à presidência da Câmara, não tem como se comparar. Então, agora a gente vê esses candidatos formando esse bloco, não é? Que, de certa forma, se equipara ao que Franzé Silva tem na posição que ocupa. Vamos observar. Inclusive, eu estive conversando com alguns interlocutores e tem alguns apoiadores, né, que estão aí divididos entre essas lideranças que tentam se consolidar como candidatos à Prefeitura de Teresina. Muito bem. Elivaldo Barbosa, por favor, a sua posição sobre esse assunto. Inclusive, a maneira como esses grupos têm se organizado para essa pré-disputa eleitoral. Pois é, Joel, isso é verdade. E hoje, inclusive, no Palácio de Karnak, os três estavam presentes na solenidade. Estava o presidente da Assembleia, aliás, eu só não vi por lá, Paula, o doutor Vinícius, né? Não, hoje ele não estava. Ele não esteve lá, né? Mas estavam lá o presidente da Assembleia, Franzé Silva, Fábio Novo, deputado estadual, inclusive cumprimentaram, trocaram cumprimentos ali, tranquilo, e Enzo Samuel, presidente da Câmara. Mas não deixa de ser também ali uma busca de espaços no Palácio de Karnak, porque todos eles, até os vereadores, de um modo geral, Joelson, sabem que se tem o prefeito da capital que vai investir na formação de uma chapa majoritária e também na chapa proporcional, se tem lá a oposição com progressistas, aí o PSDB e União Brasil, que vai entrar nessa disputa lá com a União Brasil, que hoje está na prefeitura, também tem esse mesmo objetivo. Por outro lado, o Palácio de Karnak, e a expressão é precisamente essa, o Palácio de Karnak também terá a sua chapa majoritária e a sua chapa proporcional.
candidatos à Câmara Municipal, com vários partidos ali se alinhando e desenhando já aquelas configurações para a formação dessa chapa. E, naturalmente, que os majoritários aproveitam aí a aprovação do governador Rafael Fonteles. Hoje mesmo o governador posou para uma foto lá que quase não termina de ser registrada, ele sorrindo lá, trocando sorriso com o presidente da Câmara, Enzo Samuel, e também lá com os dois ali próximos, olhando, observando, no caso, Fábio Novo e Franzé Silva. Mas isso mostra que é uma fase da articulação. Então é mais do que normal, eu diria até assim que é legítima até essa busca das lideranças políticas e procurar se afirmar e construir os seus projetos, tendo como fundamento agora o apoio político. Isso é muito importante para essa fase da elaboração dos projetos políticos. Olha, Joelson, sobre essa questão, inclusive de chapa proporcional, eu conversava com um interlocutor lá no Palácio de Karnak e ele me passou a informação de que o Rafael Fonteles, o governador Rafael Fonteles, pretende apoiar, né, ter ali a articulação dele em pelo menos 10 chapas proporcionais com 300 candidatos. E ele, inclusive, listou esses partidos que estão na mira do governador. 10 chapas? 10 chapas. Vamos lá. Segundo essa fonte. É a federação, né? PT, PV, PCdoB, MDB, PSD, PSB, Podemos, a federação com Cidadania e PSDB, Solidariedade, PDT, Avante, Rede e Partido da Mulher. Cada um desses partidos vão ter que apresentar quantos nomes? 40 nomes? Por aí, Joelson, para se chegar a... Porque a regra determina isso, né? Uma vaga é a quantidade de vagas mais um. No caso, 29 mais um, 30. 30. Então, 30 não. Sávia, deixa eu chamar você de novo para essa conversa. A Paula usou até uma figura da arte da guerra, né? Que é não entrar numa guerra, que você sabe que não pode ganhar. O que o Elivaldo Barbosa e a Paula estão trazendo para nós ainda de mais elementos nessa conversa é que com o apoio ou com o movimento do Palácio de Karnak, vai se colocar também, para usar uma expressão da guerra, uma máquina de guerra bastante forte. Se a ideia é formar tantas chapas proporcionais, né, com quase 300 nomes, se vai ter aí uma mobilização de grandes lideranças pedindo votos para uma futura chapa ligada ao Karnak, possivelmente ligada ao PT. Olha, o que eu ouço dos interlocutores com quem eu converso, tanto da base como da oposição, eles falam assim: quando o Karnak entrar mesmo, aí a gente vai ter um cenário mais próximo daquilo que vai se configurar na eleição do próximo ano. O Karnak já entrou? Não entrou. Uma coisa é o presidente da Assembleia, Franzé Silva. Ele conta 10 partidos. Mas esses 10 partidos estariam, teoricamente, com ele, se ele for o candidato da base. Se não for, os partidos vão estar com o candidato apoiado pelo governador Rafael Fonteles. Então, é uma superestrutura. Conversei com o vereador que me disse que nas conversas que eles têm de articulação, naturalmente só se fala disso, de eleição, a meta é eleger 22 vereadores da base de Rafael Fonteles. 22 vereadores de 29. Então, sobra muito pouco para os outros partidos. Tem o doutor Pessoa, o Republicanos, a prefeitura, tem força e estrutura para eleger vereadores sim, mas hoje só tem o Republicanos. Então, assim, não se elege só com uma chapa. Você tem uma chapa grande, forte, mas você precisa de outros partidos para fazer chapas médias e as chapinhas, que a gente fala também. Então, o Republicanos, o grupo do Palácio da Cidade, precisa de mais partidos. Quais? Né? Porque o Avante era um partido cotado para ser um partido de chapinha no grupo da prefeitura e está agora com o Palácio de Karnak. O Podemos, idem. Então, é preciso ter outros partidos nesse grupo. E no grupo da oposição a gente tem União Brasil, Progressistas, PSDB. Há uma dúvida, né? PSDB, que agora com João Vicente Claudino, que deve se filiar nos próximos dias, vai buscar aí, de fato, inclusive com articulação nacional, o João Vicente que tem uma articulação com Álvaro Dias, que é aqui do Podemos, enfim, tem todo esse relacionamento para colocar o PSDB novamente, realmente aí como, vou falar de novo, viu, Joyce, como um player dessa disputa, desse xadrez eleitoral. Muito bem. Não, a expressão é boa. Eu gosto, né, da expressão player, que a Sávia sempre costuma trazer e que é muito utilizada também pelos analistas políticos em relação a quem está ali no jogo para a disputa eleitoral.